Era para ser o dia mais feliz da minha vida. O sol de outubro banhava a igreja de São Francisco, no centro histórico de Ouro Preto, com uma luz dourada que parecia abençoar nossa união. Eu, Marina, estava prestes a me casar com Rafael, o homem que conheci há 5 anos durante uma conferência de arquitetura em Belo Horizonte. Mas naquele momento, parada diante do altar, com o véu cobrindo parcialmente meu rosto e as mãos tremendo levemente, eu não imaginava que em poucos minutos minha vida seria virada de cabeça para baixo. A igreja estava lotada. 200 convidados ocupavam os bancos de madeira escura, alguns abanando-se discretamente com os leques personalizados que distribuímos na entrada. O cheiro de lírios brancos e rosas champanhe preenchia o ar, misturando-se com o incenso que o padre Antônio havia acendido minutos antes. Minha mãe, sentada na primeira fileira, enxugava lágrimas de emoção com um lenço bordado. Meu pai, ao meu lado, apertava meu braço com carinho antes de me entregar a Rafael. Rafael estava impecável em seu terno cinza chumbo, o cabelo castanho perfeitamente penteado, aquele sorriso que me conquistou desde o primeiro dia, iluminando seu rosto. Seus olhos verdes encontraram os meus, e por um momento, todo o nervosismo desapareceu. Era como se fôssemos apenas nós dois naquela igreja centenária, prometendo amor eterno um ao outro. O padre Antônio, um homem de 60 e poucos anos, que conhecia minha família desde que eu era criança, começou a cerimônia com sua voz grave e reconfortante. As palavras sobre amor, compromisso e união ecoavam pelas paredes de pedra da igreja. Eu mal conseguia conter a emoção quando chegou o momento dos votos. Rafael segurou minhas mãos, seus dedos entrelaçados aos meus, e começou a falar. Sua voz estava embargada de emoção. Marina, desde o dia em que você entrou naquela sala de conferências, atrasada e pedindo desculpas, carregando mais livros do que conseguia segurar, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Você trouxe cor para meus dias cinzentos, transformou minha casa em um lar e me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas sobre os momentos perfeitos, mas sobre escolher estar junto mesmo nos dias difíceis. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, borrando levemente a maquiagem que minha prima Júlia havia passado a manhã toda fazendo. Era minha vez de falar, e eu havia decorado cada palavra, ensaiado 1000 vezes na frente do espelho. Rafael, você foi meu porto seguro quando eu mais precisei. Lembra daquela noite em que perdi o projeto mais importante da minha carreira? Você ficou acordado comigo até o amanhecer, me ajudando a reconstruir tudo do zero. É isso que somos, uma equipe. E hoje, diante de Deus e de todos que amamos, eu prometo ser sua companheira, sua melhor amiga, sua esposa, em todos os dias que nos restam. O padre Antônio sorriu, aquele sorriso paternal que eu conhecia tão bem, e começou a pronunciar as palavras que selariam nossa união. Se alguém souber de algum impedimento para que este casamento não se realize, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os bebês presentes pareciam ter entendido a solenidade do momento. 5 segundos se passaram. 10 segundos. O padre Antônio abriu a boca para continuar quando um movimento no fundo da igreja chamou sua atenção. Um homem que eu nunca tinha visto antes levantou-se do último banco. Ele era alto, devia ter uns 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, vestindo um terno preto simples, mas bem cortado. Seus passos ecoaram pelo corredor central enquanto ele caminhava em direção ao altar. O murmúrio começou baixo, como uma onda que vai ganhando força. Quem era aquele homem? Por que ele estava se aproximando? Rafael apertou minhas mãos com mais força e eu senti seu corpo ficar tenso. Quando olhei para ele, vi algo que nunca tinha visto antes em seus olhos. Medo. Puro e genuíno medo. O homem parou ao lado do padre Antônio e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto do padre, sempre sereno e acolhedor, transformou-se completamente. Suas sobrancelhas se franziram. A boca se abriu em choque, e ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Meu coração disparou. O que aquele homem tinha dito? Por que Rafael estava tão pálido? Por que o padre Antônio estava olhando para nós daquela forma, como se estivesse vendo 2 pessoas completamente diferentes? O silêncio na igreja era ensurdecedor.
200 pares de olhos estavam fixos em nós, esperando, questionando, temendo o que viria a seguir. Minha mãe levantou-se parcialmente do banco, a preocupação estampada em seu rosto. O pai de Rafael, sempre tão controlado, estava com a mandíbula cerrada, os punhos fechados. O padre Antônio pigarreou, sua voz tremendo quando finalmente falou. Eu preciso conversar com os noivos em particular. Por favor, Marina, Rafael, me acompanhem até a sacristia. Não! A voz de Rafael cortou o ar como uma lâmina. Seja o que for que esse homem disse, é mentira. Padre, o senhor me conhece desde criança. O senhor sabe quem eu sou. O homem misterioso deu um passo à frente, sua voz calma, mas carregada de determinação. Eu tenho provas, Rafael. Provas que você não pode negar. E se você realmente ama Marina, como diz amar, vai contar a verdade a ela antes que eu precise fazer isso. Meu mundo começou a girar. Provas? Verdade? Do que eles estavam falando? Olhei para Rafael, buscando nos olhos dele alguma explicação, algum sinal de que aquilo era um mal-entendido, mas ele desviou o olhar, focando no chão de mármore da igreja. Vamos para a sacristia, o padre Antônio repetiu, dessa vez com mais firmeza. Agora. O trajeto até a sacristia pareceu durar uma eternidade. Eu podia ouvir o burburinho crescente atrás de nós, os convidados especulando, questionando, alguns até levantando para tentar ver o que estava acontecendo. Minha dama de honra, Carolina, tentou me seguir, mas o padre Antônio fez um gesto para que ela esperasse. A sacristia era um cômodo pequeno, com paredes cobertas de armários de madeira escura, onde eram guardados os paramentos e objetos litúrgicos. O cheiro de velas e incenso era mais forte ali. Uma janela estreita deixava entrar um raio de luz que iluminava as partículas de poeira suspensas no ar. O homem fechou a porta atrás de si e tirou do bolso interno do paletó um envelope pardo. Suas mãos não tremiam quando ele o entregou ao padre Antônio. Antes de abrir, peço que Rafael tenha a decência de contar a verdade. Rafael, o que está acontecendo? Minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia, quase um grito sufocado. Quem é esse homem? O que ele está falando? Rafael passou a mão pelo rosto, bagunçando o cabelo perfeitamente penteado. Quando finalmente me olhou, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Marina, eu não sei como explicar. Eu nunca quis que você descobrisse assim. Descobrisse o quê? Meu vestido de noiva, que minutos atrás me fazia sentir como uma princesa, agora parecia pesar toneladas. O véu estava torto. Algumas mechas do meu cabelo haviam se soltado do coque elaborado. O homem tomou a palavra, sua voz mantendo aquela calma perturbadora. Meu nome é Carlos Eduardo Mendes. Sou investigador particular, contratado há 6 meses para investigar seu noivo, Marina. Contratado por quem? Por quê? As perguntas saíam atropeladas da minha boca. Por sua irmã. Por Beatriz. Beatriz? Minha irmã mais velha, que estava em São Paulo, que tinha dito que não poderia vir ao casamento por causa de um compromisso inadiável de trabalho, ela tinha contratado um investigador particular? O padre Antônio abriu o envelope com mãos trêmulas e começou a examinar os documentos dentro dele. Seu rosto foi ficando cada vez mais pálido à medida que lia. Após o que pareceu uma eternidade, ele ergueu os olhos para Rafael. Isso é verdade, meu filho. Rafael desabou em uma das cadeiras da sacristia, o rosto enterrado nas mãos. É verdade, ele murmurou, tão baixo que mal conseguimos ouvir. O que é verdade? Eu estava à beira de um ataque de pânico. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Carlos Eduardo olhou para mim com algo que parecia compaixão. Marina, seu noivo, Rafael, ele já é casado. As palavras atingiram meu peito como balas. Casado? Não. Isso não podia ser verdade. Eu conhecia Rafael. Eu conhecia sua família, seus amigos, sua rotina. Como ele poderia ser casado? Isso é impossível, consegui dizer, minha voz não passando de um sussurro. Em Fortaleza, Carlos Eduardo continuou. Ele se casou há 8 anos com uma mulher chamada Fernanda. Eles têm 2 filhos, um menino de 7 anos e uma menina de 5. Filhos. Rafael tinha filhos. O homem com quem eu estava prestes a me casar, que tinha prometido que construiríamos uma família juntos, já tinha uma família. Rafael finalmente ergueu a cabeça, o rosto manchado de lágrimas. Marina, eu posso explicar. Eu e Fernanda,
Nós estamos separados há anos. O casamento só existe no papel. Separados, mas não divorciados, Carlos Eduardo interveio. E segundo minhas investigações, você a visita regularmente. Passou o último Natal com ela e as crianças. Disse a Marina que estava viajando a trabalho. O Natal. Eu me lembrava. Rafael tinha dito que precisava ir a Recife para finalizar um projeto importante. Eu tinha ficado chateada por passar as festas sem ele. Mas entendi. Afinal, trabalho era trabalho. Exceto que não era trabalho. Ele estava com sua esposa verdadeira. Você tem filhos, eu disse, a realidade finalmente me atingindo em cheio. Você tem 2 filhos e nunca me contou. Eu ia contar. Rafael se levantou, tentando se aproximar de mim, mas eu dei um passo para trás. Marina, eu juro que ia contar. Depois do casamento, eu ia resolver tudo. Ia pedir o divórcio. Depois do casamento, a indignação começou a substituir o choque. Você ia me fazer cometer bigamia? Você ia me transformar em criminosa? O padre Antônio, que tinha ficado em silêncio observando tudo, finalmente falou. Rafael, como você pôde? Eu o batizei. Fiz sua primeira comunhão. Como você pôde me pedir para celebrar um casamento sabendo que já era casado? Eu amo a Marina, Rafael disse, desesperado. Padre, o senhor precisa entender. Meu casamento com Fernanda foi um erro. Nós éramos muito jovens. Ela engravidou. Nossas famílias pressionaram. Mas com Marina é diferente. Com Marina é amor de verdade. Carlos Eduardo tirou mais alguns papéis do envelope. Aqui estão fotos de você com sua família, tiradas há 2 semanas em um shopping em Fortaleza. Você estava comprando material escolar para as crianças. Isso parece abandono familiar para você? As fotos eram inequívocas. Rafael sorrindo, segurando a mão de uma menina pequena que tinha os mesmos olhos verdes dele. Uma mulher bonita, de cabelos longos e escuros, carregando sacolas ao seu lado. Um menino mais velho usando a mesma camisa do time de futebol que Rafael torcia. Uma família feliz. Eu preciso sair daqui, disse, arrancando o véu da cabeça. Não consigo respirar. Marina, espera. Rafael tentou segurar meu braço, mas eu me desvencilhei. Não me toque. Não ouse me tocar. 5 anos, Rafael. 5 anos de mentiras. Quantas vezes você foi vê-los enquanto me dizia que estava trabalhando? Quantas vezes você falou com seus filhos enquanto eu estava ao seu lado, achando que era um cliente no telefone? O silêncio dele foi resposta suficiente. Beatriz está lá fora, Carlos Eduardo disse gentilmente. Ela chegou há pouco. Estava esperando o momento certo para intervir. Mas quando viu que o padre ia prosseguir com a cerimônia, me pediu para agir. Minha irmã tinha descoberto tudo e tinha tentado me proteger. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, borrando completamente a maquiagem que tinha levado horas para ser feita. Marina, por favor, Rafael implorou. Podemos resolver isso. Eu peço o divórcio hoje mesmo. Podemos remarcar o casamento. Eu faço tudo certo dessa vez. Você não entende, não é? Eu me virei para encará-lo, anos de raiva acumulada em segundos. Não é sobre o divórcio. É sobre a mentira. É sobre você ter me feito de idiota. Sobre ter me deixado planejar um futuro, sonhar com filhos, enquanto você já tinha tudo isso com outra pessoa. Eu abri a porta da sacristia com força. Do lado de fora, o corredor estava cheio de gente. Minha mãe, meu pai, os pais de Rafael, padrinhos, madrinhas, todos com expressões de preocupação e curiosidade. E lá, no meio de todos, estava Beatriz, minha irmã, com seu vestido azul marinho simples e seu rosto manchado de lágrimas. Eu corri para ela e ela me abraçou com força, como fazia quando éramos crianças e eu tinha pesadelos. Desculpa, ela sussurrou no meu ouvido. Eu tentei te contar, mas não sabia como. Contratei um investigador para ter certeza antes de destruir sua felicidade. Você me salvou, sussurrei de volta. Você me salvou de viver uma mentira. O padre Antônio saiu da sacristia, seu rosto solene. Com voz firme, ele se dirigiu aos presentes. O casamento não pode ser realizado hoje devido a impedimentos legais que vieram à luz. Peço a todos que, por respeito às famílias envolvidas, se retirem com discrição. O caos que se seguiu foi indescritível.
Pessoas perguntando o que tinha acontecido, especulando, alguns tentando se aproximar de mim para oferecer apoio sem nem saber do que se tratava. A mãe de Rafael estava aos prantos, o pai dele vermelho de raiva, gritando com o filho no meio da igreja. Eu preciso sair daqui, disse para Beatriz. Meu carro está lá fora, ela respondeu. Vamos. Atravessamos a igreja como em um pesadelo. O vestido de noiva que eu tinha escolhido com tanto carinho arrastava pelo chão, pesado e sufocante. Os convidados abriam caminho, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Carolina, minha dama de honra, tentou me acompanhar, mas fiz sinal para que esperasse. Eu precisava processar tudo antes de conseguir falar com qualquer pessoa. Do lado de fora, o sol ainda brilhava, indiferente ao meu mundo que tinha acabado de desmoronar. Os fotógrafos contratados para o casamento estavam confusos, sem saber se deviam continuar fotografando ou guardar os equipamentos. O céu azul sem nuvens parecia zombar da tempestade que acontecia dentro de mim. Beatriz me guiou até seu carro, um sedã prata discreto estacionado na esquina. Ela abriu a porta para mim, ajudando com a cauda do vestido. Antes de entrar, olhei para trás uma última vez. Rafael estava na porta da igreja, seu terno perfeito agora amarrotado, o rosto devastado. Nossos olhos se encontraram por um breve momento e eu vi neles o homem que eu tinha amado, o homem que eu pensei conhecer. Mas também vi um estranho, alguém capaz de mentir com tanta facilidade que me fez questionar tudo o que tinha vivido nos últimos 5 anos. Entrei no carro e Beatriz deu partida. Enquanto nos afastávamos da igreja, ela segurou minha mão. Você vai superar isso, ela disse. Vai doer como o inferno, mas você vai superar. E um dia vai agradecer por não ter casado com ele. Como você descobriu? Perguntei, minha voz rouca de tanto chorar. Foi por acaso, ela confessou. Eu estava em Fortaleza a trabalho, há 6 meses. Vi Rafael em um restaurante com uma mulher e 2 crianças. A forma como ele interagia com eles não era como um homem separado visita os filhos. Era como uma família. Então comecei a investigar por conta própria. E quando minhas suspeitas se confirmaram, contratei o Carlos Eduardo para conseguir provas concretas. Por que não me contou antes? Porque eu precisava ter certeza. E porque... Ela pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Porque eu sabia que você não acreditaria em mim sem provas. Você o amava demais. Ela estava certa. Se Beatriz tivesse chegado para mim com suspeitas, eu teria defendido Rafael, teria brigado com ela, talvez até cortado relações. O amor me cegou completamente. Os dias que se seguiram foram um borrão. Eu me mudei temporariamente para o apartamento de Beatriz em São Paulo. Não conseguia voltar para a casa que dividia com Rafael em Belo Horizonte, onde cada canto guardava uma memória, uma mentira disfarçada de momento feliz. Rafael tentou me procurar inúmeras vezes. Ligações, mensagens, e-mails, até cartas. Em uma delas, ele explicou toda a história. Como tinha se casado aos 22 anos com Fernanda, grávida do primeiro filho. Como o casamento tinha sido difícil desde o início, mas eles tentaram por causa das crianças. Como ele tinha conhecido a mim e se apaixonado de verdade pela primeira vez. Como tinha tentado pedir o divórcio várias vezes. Mas Fernanda ameaçava impedi-lo de ver os filhos. Histórias. Mais histórias. Verdade misturada com mentira de uma forma que eu nunca mais saberia distinguir. 3 semanas depois do casamento que não aconteceu, recebi uma ligação inesperada. Era Fernanda, a esposa de Rafael. Marina? Sua voz era suave, cansada. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo, mas eu precisava ligar. Por um momento, pensei em desligar, mas a curiosidade foi maior. O que você quer? Pedir desculpas. Eu sabia sobre você. Sabia há anos. A revelação me deixou sem palavras. Rafael me contou sobre você no início, ela continuou. Disse que tinha conhecido alguém que queria o divórcio. Eu neguei. Usei as crianças como desculpa, mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de criar meus filhos sozinha, medo do julgamento da minha família, medo de recomeçar. Então fiz um acordo com ele. Ele podia ter sua vida em Belo Horizonte, desde que mantivesse as aparências comigo e continuasse sendo pai presente para as crianças. Você sabia que ele ia casar comigo? Não, ela admitiu. Isso eu não sabia.
Quando descobri há algumas semanas, disse que ia contar tudo para você. Foi quando ele finalmente concordou em assinar os papéis do divórcio. Mas acho que foi tarde demais. Por que está me contando isso agora? Porque você merece saber a verdade toda. E porque... Ela pausou. Porque eu também fui vítima das mentiras dele. Ele prometeu que era só um caso, que nunca se envolveria de verdade, que nossa família sempre seria prioridade. Mas ele se apaixonou por você, e isso não estava no nosso acordo. Desliguei o telefone sem dizer mais nada. Não tinha raiva de Fernanda. Nós duas éramos vítimas de um homem que não conseguia ser honesto com ninguém, talvez nem consigo mesmo. 2 meses se passaram. Eu tinha voltado para Belo Horizonte, retomado meu trabalho no escritório de arquitetura, começado terapia. A vida seguia, mesmo quando parecia impossível. Os presentes de casamento foram devolvidos, o vestido de noiva doado, os fornecedores pagos pelo que já tinham feito. Foi numa tarde de quinta-feira que recebi a visita inesperada. Estava no escritório, revisando um projeto, quando a recepcionista me avisou que alguém queria falar comigo. Quando vi quem era, meu coração quase parou. Era um menino, o filho mais velho de Rafael. Lucas, como descobri depois. Ele estava com o uniforme da escola, uma mochila nas costas, os mesmos olhos verdes do pai. Você é a Marina? Ele perguntou tímido. Sou. Como você chegou aqui? Peguei um Uber, ele respondeu com uma naturalidade que me surpreendeu. Eu precisava conhecer você. Seus pais sabem que você está aqui? Ele balançou a cabeça negativamente. Convidei-o para entrar, ofereci um suco, tentando processar a situação surreal. Por que você queria me conhecer? Perguntei sentando-me na sua frente. Porque meu pai chora por sua causa. Nunca tinha visto meu pai chorar antes. E minha mãe disse que você é uma boa pessoa, que não teve culpa de nada. O menino tinha apenas 7 anos, mas falava com uma maturidade desconcertante. Eu queria pedir desculpas, ele continuou, pelo meu pai, por ele ter mentido. Se eu soubesse, teria contado a verdade para você. As lágrimas voltaram aos meus olhos. Aquela criança, inocente em toda aquela situação, estava pedindo desculpas por algo que não era sua responsabilidade. Lucas, você não tem que pedir desculpas por nada. Nada disso é sua culpa. Meu pai ama você de verdade, ele disse. Eu sei porque ele fala seu nome dormindo. Minha mãe finge que não escuta, mas eu escuto. Liguei para Fernanda, expliquei a situação. Ela veio buscar Lucas, pedindo 1000 desculpas. Enquanto eles saíam, o menino se virou para mim uma última vez. Você teria sido uma boa madrasta, ele disse, e meu coração se partiu em 1000 pedaços novamente. 6 meses se passaram desde o casamento interrompido. A vida tinha encontrado um novo ritmo. Eu tinha me mudado para um apartamento novo, longe das memórias. O trabalho estava indo bem, tinha até conseguido uma promoção. As sessões de terapia tinham me ajudado a entender que a capacidade de Rafael de mentir não era sobre mim. Não era porque eu não era suficiente. Era sobre ele e suas próprias questões não resolvidas. Foi então que recebi a notícia através de Beatriz. Rafael e Fernanda tinham finalmente se divorciado. Mas o que me surpreendeu foi o resto da informação. Rafael tinha se mudado para Fortaleza permanentemente, para ficar perto dos filhos. Tinha aberto mão da carreira em Belo Horizonte, vendido tudo, recomeçado. Talvez, pensei, ele finalmente tinha aprendido alguma coisa sobre prioridades e verdade. 1 ano depois do dia que deveria ter sido meu casamento, eu estava em Ouro Preto novamente. Dessa vez para o casamento de Carolina, minha ex-dama de honra. A mesma igreja de São Francisco, o mesmo padre Antônio. Quando ele chegou na parte se alguém souber de algum impedimento, nossos olhos se encontraram e ele deu um pequeno sorriso, quase imperceptível. A cerimônia transcorreu sem interrupções. Carolina estava radiante, o noivo emocionado, o amor entre eles palpável e verdadeiro. Durante a festa, sentada na mesa com outros amigos solteiros, observando os noivos dançarem, alguém sentou ao meu lado. Era Carlos Eduardo, o investigador particular. Não esperava vê-lo aqui, disse surpresa. Carolina é minha prima, ele explicou. Pequeno mundo. Como você está? Melhor. Muito melhor, respondi honestamente. Sua irmã me contou que você está indo muito bem no trabalho. E que está até saindo com alguém? Ri. Beatriz e sua boca grande. Nada sério ainda. Estou aprendendo a confiar de novo. Devagar.
Isso é bom. Sabe, em todos os meus anos como investigador, vi muitas histórias como a sua. Pessoas vivendo vidas duplas, mentiras elaboradas. Mas também vi pessoas se recuperarem, se tornarem mais fortes. Às vezes me pergunto como não percebi, confessei. Como fui tão cega? Não se torture com isso. Pessoas como Rafael são especialistas em compartimentalizar. Eles criam realidades paralelas e convencem a si mesmos de que ambas são verdadeiras. Você não tinha como saber. Obrigada, disse sinceramente, por fazer o que fez. Por me salvar de uma vida de mentiras. Foi sua irmã quem a salvou. Eu só trouxe as provas. Ficamos em silêncio por um momento, observando a festa. Casais dançando, crianças correndo, famílias reunidas. A vida em toda a sua complexidade e beleza. Posso fazer uma pergunta pessoal? Carlos Eduardo disse de repente. Claro. Você se arrepende de ter amado ele? Pensei por um momento. Era uma pergunta que tinha me feito inúmeras vezes. Não, respondi finalmente. Eu me arrependo das mentiras dele. Me arrependo de não ter visto os sinais. Me arrependo de muitas coisas. Mas não me arrependo de ter amado, porque meu amor foi verdadeiro, mesmo que o dele não tenha sido completamente. E isso diz algo sobre mim, não sobre ele. Carlos Eduardo sorriu. Você é uma mulher notável, Marina. Antes que eu pudesse responder, a música mudou para uma mais animada e Carolina veio me puxar para a pista de dança. Dancei, ri, celebrei o amor dos meus amigos. E pela primeira vez em um ano, não pensei em Rafael nem uma vez. 3 anos se passaram. Minha vida tinha tomado rumos que eu nunca poderia ter imaginado naquele dia fatídico na igreja. Tinha aberto meu próprio escritório de arquitetura, especializado em restauração de prédios históricos. O trabalho me levava por todo o Brasil, conhecendo lugares e pessoas incríveis. Foi durante um projeto em Paraty que conheci Miguel. Ele era historiador, consultando para o mesmo projeto de restauração. Diferente de Rafael em todos os sentidos possíveis. Onde Rafael era charmoso e espontâneo, Miguel era quieto e reflexivo. Onde Rafael prometia o mundo, Miguel oferecia consistência e verdade, mesmo quando a verdade era difícil. Levamos 2 anos construindo nossa relação, tijolo por tijolo, com paciência e honestidade. Ele conhecia toda a minha história, tinha até conhecido Beatriz e aprovado sua inspeção rigorosa. Quando ele me pediu em casamento, foi simples, sem grandes gestos. Estávamos sentados na varanda da pousada em Paraty, observando o pôr do sol, quando ele segurou minha mão e disse: "Quero construir uma vida verdadeira com você. Sem mentiras, sem segredos. Você aceita?" Aceitei. O casamento foi pequeno, apenas família e amigos íntimos, numa capela à beira-mar, em Búzios. Beatriz foi minha madrinha. Carlos Eduardo compareceu como convidado. O padre Antônio veio especialmente de Ouro Preto para celebrar a cerimônia. Quando ele chegou na parte fatídica, se alguém souber de algum impedimento, houve um momento de tensão coletiva. Todos que sabiam da minha história prenderam a respiração, mas o silêncio que se seguiu foi pacífico, não ameaçador. O padre Antônio piscou para mim antes de continuar, e eu soube que dessa vez era real. 2 dias antes do casamento, tinha recebido uma carta de Rafael. A primeira comunicação dele em 3 anos. Nela, ele desejava felicidades, pedia perdão mais uma vez e contava que estava em terapia, tentando entender seus próprios padrões destrutivos. Contou que estava criando os filhos com guarda compartilhada, que tinha aprendido a ser pai de verdade, presente, que esperava que um dia, quando as feridas estivessem totalmente curadas, pudéssemos nos perdoar mutuamente. Queimei a carta, não por raiva, mas por encerramento. O perdão eu já tinha dado, não por ele, mas por mim mesma, para me libertar do peso do ressentimento. Miguel e eu nos casamos ao pôr do sol, com o som das ondas como trilha sonora. Quando nos beijamos como marido e mulher, senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Não era o amor avassalador e cego que tinha sentido por Rafael. Era algo mais profundo, mais sólido, construído sobre a rocha da verdade e não sobre a areia das ilusões. Durante a festa, Beatriz fez um discurso que emocionou a todos. Marina, minha irmã, você sempre foi a sonhadora da família, a que acreditava em finais felizes, em amor verdadeiro, em pessoas boas.
Há 3 anos, eu tive medo de que os acontecimentos tivessem matado essa parte de você. Mas hoje, vendo você aqui, radiante ao lado de Miguel, eu vejo que você não perdeu a capacidade de sonhar. Você apenas aprendeu a sonhar de olhos abertos. E isso, minha querida, é o verdadeiro final feliz. 5 anos se passaram desde aquele casamento interrompido. Miguel e eu tivemos uma filha, Sofia, que herdou meus olhos castanhos e o temperamento calmo do pai. Morávamos numa casa colonial restaurada em Tiradentes, com um ateliê nos fundos onde eu trabalhava nos meus projetos. Numa manhã de domingo, estava na feira local com Sofia quando vi alguém familiar. Lucas, o filho de Rafael, agora um adolescente de 12 anos. Ele estava com uma mulher que não era Fernanda, alguém mais jovem, segurando a mão da irmã mais nova. Marina? Ele me reconheceu imediatamente. Oi, Lucas. Como você está? Bem, essa é a namorada do meu pai, Juliana. Estamos passando o feriado aqui. Cumprimentei Juliana, que pareceu desconfortável ao perceber quem eu era. Sofia puxou minha saia, querendo atenção. Essa é sua filha? Lucas perguntou, agachando-se para ficar na altura dela. É sim. Sofia, esse é Lucas, um amigo da mamãe. Eles interagiram brevemente, Sofia mostrando orgulhosamente a boneca que carregava. Quando nos despedimos, Lucas me chamou de lado. Meu pai está diferente agora, ele disse. Melhor, mais verdadeiro. Acho que o que aconteceu mudou ele. Fico feliz por vocês, respondi sinceramente. E fico feliz que você tenha encontrado sua felicidade também, ele disse, surpreendentemente maduro para sua idade. Voltei para casa naquele dia pensando em como a vida tem maneiras estranhas de se resolver. O menino que tinha aparecido no meu escritório, pedindo desculpas, tinha se tornado um jovem thoughtful e gentil, apesar do exemplo complicado do pai. Talvez Rafael tivesse mesmo mudado. Talvez não. Já não era da minha conta. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir, contei a Miguel sobre o encontro. Ele me abraçou, beijou minha testa e disse: Você já se perguntou como teria sido se nada daquilo tivesse acontecido? Se você tivesse casado com ele? Às vezes, admiti. Mas então penso que não teria você, não teria Sofia, não teria essa vida que construímos. E percebo que aquele homem no fundo da igreja, com sua revelação devastadora, não arruinou minha vida. Ele a salvou. Miguel sorriu. Lembra de me contar a história dele um dia. Quero agradecer ao homem que impediu seu casamento. Ri. Carlos Eduardo se tornou amigo da família. Ele e Beatriz, surpreendentemente, começaram a namorar no ano passado. O investigador particular e a irmã protetora. Às vezes a vida escreve roteiros que nenhum escritor ousaria imaginar. 10 anos. Uma década completa desde aquele dia em que minha vida mudou completamente de rumo na igreja de São Francisco. Eu estava de volta a Ouro Preto, dessa vez para supervisionar a restauração da própria igreja. O destino tem mesmo um senso de humor peculiar. O padre Antônio, agora mais velho e curvado, ainda celebrava missas ali. Quando me viu entrando para a reunião inicial do projeto, seus olhos brilharam com reconhecimento e algo que parecia ser orgulho. Marina, minha filha, como você está? Padre, mostrei as fotos no celular. Essa é minha família. Miguel, Sofia e o pequeno Antônio. Antônio? Ele perguntou emocionado. Nasceu ano passado. Achamos que era uma boa forma de honrar o homem que teve coragem de fazer a coisa certa, mesmo sendo difícil. Ele limpou uma lágrima. Você sabe, em todos os meus anos de sacerdócio, aquele foi o momento mais difícil que enfrentei. Interromper um casamento, expor uma mentira daquele tamanho. Questionei-me por meses se tinha feito o certo. Fez, assegurei. O Senhor me deu a chance de viver uma vida autêntica. Sem sua coragem, eu estaria presa numa mentira até hoje. Enquanto caminhávamos pela igreja, discutindo os detalhes da restauração, chegamos ao altar, o mesmo lugar onde minha vida tinha mudado. Não senti dor, nem nostalgia, apenas gratidão. Sabe, o padre Antônio disse, recebo notícias de Rafael às vezes, através da família dele que ainda frequenta a igreja. Não precisa me contar, disse gentilmente. Não, acho que você deveria saber. Ele se casou novamente com a Juliana, mas dessa vez fez tudo certo. Divórcio finalizado, verdade desde o início. Parece que finalmente aprendeu. Que bom por ele.
E por você também. Olhe onde está agora. Bem-sucedida profissionalmente, com uma família linda, restaurando a igreja onde tudo começou. Isso não é coincidência, Marina. É redenção. Naquela noite, no hotel, liguei para Beatriz por vídeo. Ela estava em casa, Carlos Eduardo ao seu lado, a aliança de noivado brilhando em seu dedo. Como foi voltar lá? Ela perguntou. Terapêutico, respondi. Fechou um ciclo de uma forma que eu não esperava. Você sabe que sempre me senti culpada? Ela confessou, por ter esperado até o último momento. Se tivesse contado antes, você não teria passado pela humilhação pública. Béa, olhei nos olhos dela através da tela. Se você tivesse me contado antes, eu não teria acreditado. Precisava acontecer daquele jeito, naquele momento, com todas aquelas testemunhas, para que eu não tivesse como negar ou racionalizar. Você fez perfeitamente. Carlos Eduardo entrou na conversa. Sabe, Marina, sua história se tornou uma espécie de lenda no meu ramo. O caso do casamento interrompido. Uso como exemplo quando treino novos investigadores sobre a importância do timing. Espero que o final da história também faça parte da lenda, brinquei. A parte onde a noiva abandonada encontra o amor verdadeiro, constrói uma carreira de sucesso e vive feliz para sempre. Essa é a melhor parte, Beatriz sorriu. A parte onde você prova que um momento de destruição pode ser o início de algo muito melhor. Depois de desligar, fiquei na varanda do hotel, observando as luzes de Ouro Preto à noite. A cidade histórica, com suas ladeiras e igrejas, tinha sido cenário do pior e agora do melhor momento da minha vida profissional. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Miguel. Sofia perguntou quando a mamãe volta. Disse que tem uma surpresa para você. Antônio disse suas primeiras palavras hoje. Adivinhe o que foi? O quê? Digitei de volta. Mamãe. Ele disse mamãe. As lágrimas vieram, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão por essa vida que eu tinha, que nunca teria existido se aquele casamento tivesse acontecido. Digitei de volta. Diga a eles que a mamãe os ama e que está voltando para casa amanhã, para a nossa vida real, verdadeira, sem mentiras. No dia seguinte, antes de deixar Ouro Preto, passei na igreja uma última vez. Não para a reunião de trabalho, apenas para me despedir. Sentei no mesmo banco onde minha mãe tinha sentado 10 anos atrás. Fechei os olhos e me permiti pela primeira vez reimaginar aquele dia não com dor, mas com compaixão. Compaixão por mim mesma, tão jovem e apaixonada. Compaixão por Rafael, preso em suas próprias mentiras. Compaixão por Fernanda, tentando manter uma família que já estava quebrada. Compaixão até por todos os convidados que esperavam uma celebração e testemunharam um escândalo. Quando abri os olhos, o padre Antônio estava sentado ao meu lado. Rezando? Ele perguntou. Agradecendo, respondi. Por tudo, até pela dor. Porque sem ela, não seria quem sou hoje. Essa é a verdadeira sabedoria, Marina. Entender que Deus escreve certo por linhas tortas, que às vezes o não é a maior bênção disfarçada. Levantei-me para ir embora, mas ele me chamou. Marina, espere. Há algo mais que preciso lhe dizer. No dia do seu casamento, depois de tudo, Rafael me procurou. Ele me disse algo que nunca esqueci. Disse que, no fundo, parte dele estava aliviada, que carregar aquela mentira estava o destruindo por dentro, que você merecia a verdade, mesmo que isso significasse perdê-la. Não sei se isso muda alguma coisa, mas achei que você deveria saber que, no final, de uma forma torta, ele escolheu sua felicidade sobre a dele. Absorvia a informação em silêncio. Não mudava o passado, mas adicionava uma nuance que eu não tinha considerado. Agradeci ao padre e saí da igreja, o sol de Ouro Preto banhando meu rosto. No carro, a caminho de casa, liguei o rádio. Por coincidência, ou talvez não, estava tocando a música que Rafael e eu tínhamos escolhido para a primeira dança. Em vez de mudar de estação, deixei tocar. Cantei junto, lembrando não com tristeza, mas com a serenidade de quem sobreviveu e prosperou. Quando cheguei em casa em Tiradentes, Miguel estava na varanda com as crianças. Sofia correu em minha direção, Antônio engatinhando atrás dela. Miguel sorriu aquele sorriso calmo que me acalmava a alma. Bem-vinda de volta, ele disse, me beijando. Como foi? Foi perfeito, respondi, e era verdade. Tudo foi exatamente como deveria ser. Naquela noite, depois de jantar,
com as crianças brincando no chão da sala, Miguel tocando violão e eu trabalhando nos esboços da restauração, pensei em como a vida tinha me surpreendido. O casamento interrompido, que parecia o fim do mundo, tinha sido apenas o prólogo de uma história muito melhor. Meu telefone vibrou com uma notificação do Facebook. Era uma daquelas memórias que a rede social adora mostrar. A foto era de 10 anos atrás, eu no vestido de noiva, minutos antes de sair para a igreja. O sorriso no meu rosto era genuíno, cheio de esperança e amor. Olhei para a mulher na foto com carinho. Ela não sabia o que estava por vir. Não sabia que em poucos minutos seu mundo desmoronaria. Mas também não sabia que daquelas ruínas nasceria algo infinitamente melhor. Miguel viu a foto sobre meu ombro. Você estava linda, ele disse simplesmente. Estava indo casar com o homem errado, respondi. Mas foi isso que te trouxe até o homem certo. Ele sorriu, me puxando para seus braços. Sofia veio correndo, querendo participar do abraço. Antônio, não querendo ficar de fora, engatinhou até nós. Ali, naquele emaranhado de braços e amor, estava minha verdadeira igreja, meu verdadeiro sacramento. O padre tinha razão. Deus realmente escreve certo por linhas tortas. E às vezes, só às vezes, a maior bênção vem disfarçada de interrupção. De um homem misterioso no fundo da igreja, sussurrando uma verdade devastadora que, no final, te liberta para viver a vida que sempre foi destinada a ser sua. Olhei ao redor da minha sala, para minha família, minha vida real e verdadeira, e soube, com certeza absoluta, eu não mudaria nada, nem mesmo a dor, porque foi ela que me trouxe até aqui. E aqui, finalmente, é exatamente onde eu deveria estar. O fim não foi o casamento interrompido. O fim foi este: uma vida construída sobre verdade, amor genuíno e a coragem de recomeçar. E este sim, foi o final feliz que eu merecia.